Aleluia, meus irmãos. Vocês estão felizes? Vocês estão mesmo felizes? Aleluia. Eu sei que hoje é uma noite em que Jesus ele quer falar aos nossos corações. Então eu peço em nome de Jesus para que você esteja atento em que o Espírito quer falar para você nessa noite. Eu quero que você entenda que a distração ela pode te levar a um outro caminho. Existe uma parábola do semeador, e uma das sementes, ela caiu pelo caminho, e logo essa palavra foi retirada da pessoa. Então nós precisamos entender que agora é o momento de nós celebrarmos o Senhor com adoração a Ele, entendendo a palavra, amém? Vocês estão felizes mesmo? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite. Jesus, nós agradecemos por este lugar, Pai. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Pai, nós agradecemos porque nós estamos aqui hoje, Pai, com o propósito de Te adorar, Te exaltar e Te glorificar, Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai, que ela seja tocada pelo toque do Espírito, Pai, pelas mãos do Espírito, Jesus. Pai, as pessoas que estão assistindo essa live, Jesus, Pai, que elas possam ser tocadas, Pai, pelo toque do Espírito, Senhor. Pai, assim nós o glorificamos, Pai, e exaltamos o Teu nome, amém, aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, sabe de uma coisa que é interessante nós entendermos nesse tempo? Nós estamos vivendo em tempos que as coisas elas acontecem rápido demais, não é mesmo? As coisas elas estão acontecendo muito rápido. Nós estamos entrando agora para a próxima revolução 4.0. Nós estamos entrando em um momento que a tecnologia está tomando tudo. Então as coisas estão acontecendo muito rápido. O que há 500 anos atrás demorava cerca de 20 anos para acontecer, hoje acontece em menos de 1 minuto. Talvez para você mandar uma mensagem para alguém, uma carta para alguém, essa carta demoraria cerca de 30 dias para chegar a alguém, e hoje essa mensagem chega em cerca de 2 segundos. Então as coisas estão acontecendo rápido demais. Então nós precisamos entender que nós precisamos permanecer no Senhor. Sabe, a permanência do Senhor ela não pode ser rápida demais. Ela não pode passar rápido. A permanência do Senhor ela precisa ser diária. E por isso que hoje o nome da pregação ela é resgatando a paixão pela presença. Sabe, nós precisamos resgatar a paixão pela presença de Deus, meus irmãos. E nós estamos vivendo em tempo profético. Nós estamos vivendo em tempo que a palavra ela precisa ser enxertada em nós, não como uma revelação, não como uma informação, mas como uma revelação. Porque de fato essa é a palavra rema. Nós não vivemos por aquilo que nós sabemos, mas nós vivemos por aquilo que nós temos dentro de nós. Abraão ele foi um homem que ele não viu, mas ele teve fé, e ele foi considerado justo diante de Deus. Então, quantos são justos aqui diante de Deus? Fala assim: eu sou justo, porque eu tenho fé. Aleluias. Meus irmãos, falando de Abraão, é interessante nós entendermos, Júlio, que Abraão, ele era um homem com a presença de Deus, ele desejava intensamente a presença de Deus. Quando nós vamos olhar no início da história de Abraão, Deus ele olha para Abraão e fala assim: eu achei em alguém um coração justo pela terra. Primeiro ele passa sobre Noé, ele acha alguém, mas depois ele acha Abraão um coração justo, um coração que desejava a presença de Deus. Abraão, ele não foi somente considerado um homem justo porque ele teve fé, mas porque ele queria a presença de Deus mais próxima de si. E aí nós vamos entender que ele traz para nós um exemplo muito edificante do que é a presença de Deus, amém? Abre comigo em Gênesis 14. Sabe, Abraão, de repente, um dia, Deus ele chega até Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio das tuas parentelas, e eu lhe mostrarei uma terra, e eu vou lhe mostrar uma terra. Mas que terra é essa? Deus ele não revelou, Gustavo. Ele não falou que terra era essa. Ele só falou assim: ei, Abraão, sai da sua terra.
sai do meio da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra. Abraão, ele teve fé, e ele saiu daquele lugar. Abraão, ele se moveu, e para nós termos a presença de Deus, primeiramente nós precisamos nos mover. E é tão interessante que quando Abraão, ele sai da terra dele, e ele está caminhando a um lugar, depois que Ló, o sobrinho dele, separa dele, acontece uma guerra, na cidade onde Ló está. Alguns reis, eles invadem a terra onde Ló está, Sodoma. E de repente, esses reis de Sodoma, alguns reis que é de Sodoma, eles saíram, porque eles foram totalmente derrotados, e eles saíram daquela cidade. E Ló foi um dos que foram. Agora, meus irmãos, nós vamos olhar algo interessante nessa história. Quando Abraão, ele está andando por uma terra, ele está procurando um lugar, ele está andando segundo o propósito de Deus, alguns desses reis chegam até Abraão. Esse rei de Sodoma, ele sai daquela cidade onde era Sodoma, porque ele foi derrotado. E ele sai correndo e diz, ele olha Abraão e fala: Abraão, eu fui derrotado por alguns reis. O que você pode fazer por mim, Abraão? Porque eu fui derrotado por alguns reis. E de repente Abraão, ele olha e fala assim: ei, peraí, eu vou montar o meu exército. E Abraão, ele vem e reúne alguns homens. Ele reúne alguns homens dos seus, e ele vai até aqueles outros reis que saquearam Sodoma. E quando Abraão, ele pega de volta tudo aquilo que era daquele rei que veio pedir ajuda para ele, ele não pega somente os bens, não pega somente os filhos e as filhas, as esposas, as mulheres, mas ele traz também o seu sobrinho Ló. Aí de repente, ele chega novamente, pastora Dani, até Abraão. O rei chega até Abraão e fala: Abraão, você pode ficar com os meus bens. Abraão, você pode ficar com os meus bens, porque você resgatou. Por favor, só me devolva o meu povo, mas você pode ficar com os meus bens. Abraão, ele disse, Felipe, que não, você pode ficar com o que é seu. Você pode ficar com o que é seu. Porém, Abraão, ele falou uma coisa: eu só quero que você não venha a esse poço, porque esse poço aqui, esse lugar aqui é um lugar santo, porque onde Abraão ele passava, pastor Marcos, ele estabelecia um altar ao Senhor. Ele entendia qual que era o poder da presença. Aí de repente, esse rei, ele olha para Abraão: mas como assim? Eu estou dando a você, você resgatou, é seu. Abraão: não é meu, eu tomei, mas eu estou te devolvendo. Mas de repente, Abraão, ele está andando, ele está voltando, ele tinha resgatado tudo aquilo, ele volta com o seu sobrinho Ló, e de repente ele olha e vê alguém vindo de uma cidade de Salém, a cidade da paz, e esse alguém é Melquisedeque. Sabe de uma coisa? Quando Abraão, ele vê Melquisedeque, ele não vem de mãos vazias, Felipe. Melquisedeque, ele traz pão e vinho. É interessante que quando Abraão, ele vê a presença, ele vê o próprio Jesus, ele está trazendo algo para ele, pão e vinho. Sabe de uma coisa? Quando Jesus, ele se apresenta na sua vida, ele não vem de mãos vazias. Jesus, ele vem com pão e vinho, meu irmão. Abraão, naquele momento, ele não queria os bens, ele poderia muito bem ficar mais rico, mas sabe o que ele desejou? Somente a unção e a presença de Deus. Então nesses dias, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela precisa ser o nosso maior tesouro, Felipe. É como um tesouro escondido, que nós precisamos cavar e cavar e cavar, até achar a presença de Deus. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo muito rápido, que as coisas acontecem muito rápido. Mas a presença de Deus, ela precisa ser contínua na nossa vida. Amém? Vocês estão aqui? Aleluia. Sabe de uma coisa? Nesses dias, eu tenho vivido algo com o Espírito. Eu tenho vivido algo diferente com o Espírito. Eu tenho vivido uma presença totalmente diferente com o Espírito. Sabe, eu tenho falado do Espírito Santo: por favor, faça morada aqui. Sabe, estabeleça uma morada perto de mim. Estabeleça uma morada perto de mim.
Sabe, eu não quero perder a presença do Espírito Santo. Talvez eu possa perder a minha família, talvez eu possa perder os meus amigos, talvez eu possa perder os meus bens, mas a presença do Espírito eu não posso perder, porque ela é tudo que eu tenho. Amém? E quando nós vamos ver a vida de alguns homens, Jó, por exemplo, nós vamos ver que ele queria era a presença de Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele falou: em tudo eu rendo graças ao Senhor, porque eu ainda tenho a presença de Deus. Amém? Gênesis 28, versículo 15. Amém? De repente, o neto de Abraão, ele entende o que havia com o avô dele, pastor Marcos. É tão interessante que Deus, ele vem, ele aparece sobre a humanidade, ele fala assim: ó, ei, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó, e eu estou contigo. Então, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15, vai dizer, Deus, ele dizendo para Jacó: eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, não deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenha dito. Sabe o que Deus está falando? Ei, eu não vou te deixar até eu cumprir a minha promessa para você. Sabe por quê? Abraão, ele peregrinou atrás de uma terra, porém Isaac também peregrinou atrás de uma terra, e Jacó também peregrinou atrás de uma terra. Eles entendiam que havia uma promessa para aquela geração, havia uma promessa para aquela geração, mas sabe, eles não pensaram somente na promessa, mas eles pensaram: Deus, eu preciso da tua presença para chegar até a promessa. Meu irmão, presta atenção aqui. Você não vai correr uma corrida sem a presença de Deus. A corrida que nos foi proposta, ela é com a presença do Senhor. Não tenta chegar a algum lugar sem a presença do Senhor. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, mas quando nós temos a presença de Jesus no nosso coração, quando Abraão, ele viu Melquisedeque, ele viu a presença dele, ele entendeu que aquilo era para todos os dias da vida dele, Tiagão. Amém? Abraão, ele nunca andou sozinho. Ele nunca andou sozinho. Não tem como você ter fé se você não tiver a presença. Não tem como você ter fé se você não tiver a presença. Sabe de uma coisa? Abraão entendia que havia alguém ali. Havia alguém ali. Talvez nós não conseguimos ver. Talvez nós não conseguimos ver, mas quando nós entendemos, nós sentimos a presença de Deus, nós temos convicção de quem Ele é. A nossa fé, ela fortalece, porque fé é convicção. Aleluia. Então em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Deus, ele começa a falar com outro homem, e esse homem é Moisés. Moisés, ele foi um homem que viu a presença de Deus. Ele viu a presença de Deus, mas ele também foi um homem que falou assim: Tiago, Deus, não me deixa ir se a tua presença não for comigo. Não me deixa ir se a tua presença não for comigo. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Sabe, talvez Moisés naquele momento, ele não tinha convicção de quem ele era. Moisés era gago. Depois que Moisés saiu do palácio, ele talvez não era mais um homem de influência. Talvez para ele voltar lá, ele seria morto. E ele falou: Deus, quem sou eu agora? Quem sou eu?
Quem sou eu para ir? Mas de repente Deus ele vem até Abraão e fala no próximo versículo: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso lhe será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Sabe, Deus ele está falando para Moisés: ei, Moisés, eu estarei contigo. Não importa se você não entende ainda quem você é, mas eu estarei contigo. Então eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Talvez você quer empreender, talvez você quer passar em algum concurso, e talvez você pense: eu não sou capaz. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, Deus, o Espírito, Ele é com você. Então nós precisamos ter isso com convicção no nosso coração. Davi era um homem que entendia a presença de Deus. E quando ele ia e não tinha a presença de Deus, ele parava. Peraí, não. Ele entendia, o próprio Espírito, ele falava a Davi quando ele ia às batalhas. Sabe, nós precisamos ouvir a voz do Espírito nesses dias. Em Apocalipse vai dizer: e o Espírito está falando à igreja. Sabe, o Espírito não vai falar, o Espírito está falando à igreja. E a igreja somos eu e você. O Espírito tem falado com nós, meus irmãos. Nós precisamos entender o que Deus tem falado para nós nesses dias. Sabe, de fato nós somos prósperos em Cristo. Nós podemos comprar a nossa casa, nós podemos comprar o nosso carro, nós podemos comprar um celular, nós podemos ter tudo isso. Mas acima de tudo nós temos que desejar a presença de Deus. Sabe, alguns homens, os irmãos moravianos, eles esqueceram do seu próprio corpo, Felipe. Eles deixaram o seu próprio corpo. Eles de fato morreram para essa vida. E eles se vendem como escravo, ao ponto de ganhar pessoas para Cristo. E talvez naquele navio, as pessoas falando: você é louco? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são loucos. Vocês estão se vendendo como escravo. Mas eles sabiam que eles tinham alguém do lado. Eles sabiam que tinha alguém permanecendo com eles. Sabe, nós vamos ver alguns avivamentos, onde o Espírito, ele que conduzia o culto, Evan Roberts, o Espírito conduzia o culto. Era 24 horas. Era 24 horas, não parava. Sabe, nesses dias nós não podemos olhar para o relógio e esperar o culto acabar. Tudo bem, precisamos ter ordem e decência, mas meu irmão, você tem 1 hora aqui para render graças ao Senhor. Esses tempos eu escutei, lendo um livro, o autor ele disse: e se fosse o seu último dia de vida? E se fosse o seu último culto? E se hoje fosse o seu último culto? Eu não estou desejando nada para você, meu irmão, não é isso. Mas uma pergunta eu te faço: e se hoje fosse seu último culto? O quanto você renderia graças ao Senhor? O quanto você desejaria a presença de Deus? Sabe, nós vamos ver Estevão, Tiagão. Estevão, antes de morrer, ele viu a face. Por quê? Porque ele tinha a presença. Aí nós vamos olhar no Velho Testamento, em Gênesis, no início, Deus ele andava, ele aparecia no jardim para olhar Adão, para ver Adão, ele aparecia, meus irmãos, foi resgatado, o véu rasgou, Jesus está aparecendo entre nós. E um pouco mais à frente nós vamos ver Enoque. Enoque, ele era tão amigo de Deus, ele era tão próximo de Deus, que Deus o tomou para si, porque ele era amigo. Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi considerado amigo de Deus. Vamos lá, alguém, vocês estão aqui? Sabe, é dias de nós sermos amigos próximos de Deus. Às vezes o problema que você carrega, às vezes na sua casa, no seu trabalho, você não tem que chegar e desabafar tudo na sua esposa, no seu marido, no seu namorado, no seu filho, no seu amigo. Mas chega até alguém que chama Espírito Santo. Ele é capaz de moldar. Ele é capaz de moldar, amém? Abra comigo em Êxodo 33, versículo 12.
Então, meus irmãos, nós vamos olhar Moisés. Ele não sabia quem ele era, talvez. Ele não tinha plena convicção do que ele podia ser com a presença de Deus. Mas Deus, Ele olha para Moisés e diz: ei Moisés, eu estou contigo. Porém lá em Êxodo 33, vamos ler a partir do versículo 12. Amém? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Dissestes também: conheço-te pelo nome, e achastes graças aos meus olhos. Versículo 13: se eu achei graça aos seus olhos, rogo-te que agora me mostres o teu caminho, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Moisés está dizendo: Senhor, mostra-me o caminho. Senhor, vamos lá meu irmão, vamos lá meu irmão. Moisés está dizendo: Senhor, mostra-me um caminho para que eu te ache. Mostra-me o caminho para que eu te conheça. Qual é o caminho do conhecimento do Senhor? Qual é o caminho do conhecimento do Senhor? Provérbios vai dizer que há um caminho para o conhecimento, há um caminho para a sabedoria, há um caminho para o Senhor. Então Moisés ele diz: ei, Senhor, me mostre um caminho para que eu te ache. Ele vai continuar dizendo: considera que esta nação é o teu povo. Versículo 14: respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Sabe, então Moisés ele clama, ele fala: Senhor, mostra-me para mim, mostra para mim o teu caminho. E Deus vem e fala: ei, eu te mostrarei, vem cá, vem comigo, eu te mostrarei. Sabe, a Bíblia diz que quando nós clamarmos em Salmos, vai dizer que quando nós clamamos ao Senhor, Ele endireita os teus ouvidos e Ele escuta o nosso clamor, e Ele é fiel para cumprir. Salmos vai dizer que Ele não violará as palavras que saiu dos seus lábios, nem modificará as suas promessas. Então eu quero dizer uma coisa para você: se Deus ele falou algo ao seu respeito, e você carrega essa presença com você, Ele não vai modificar. Ele não vai modificar. Amém? Aleluias. Abra comigo só continuando, sai do versículo 15 para o versículo 17. Perdão, versículo 15. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Sabe o que Abraão... é tão interessante que Abraão não fala assim, ó: Senhor, se a tua presença não for comigo. Abraão ele fala assim: ei, se a tua presença não for conosco. É o povo. Abraão ele dá a mão para o povo de Israel. Abraão ele dá a mão para o povo de Israel, Tiagão. Perdão, desculpa gente, falei Abraão. Moisés ele dá a mão para o povo hebreu. Ou seja, aquele que se move no profético não é aquele que profetiza. Aquele que se move no profético é aquele que carrega o povo junto para a presença de Deus. Abraão ele se movia no profético. Moisés se movia no profético. Jacó se movia no profético. Nós precisamos entender que esse é o tempo da presença e o povo tem que ir junto. Sabe, mas o povo não quis subir, Felipe. Moisés ele falou: Senhor, não nos deixe ir se a tua presença não for conosco. Mas o povo não quis subir junto com Moisés. E eu insisto em falar isso, praticamente toda vez que eu vou ministrar eu falo isso. É interessante que o povo não sobe com ele, Tiago. Só que quando ele sobe, ele vê a glória de Deus, e ele volta com algo da parte de Deus. Porém, os hebreus, eles montam uma estátua. Eles tentam fazer Deus por vista, mas Moisés, ele vê a presença de Deus.
de verdade. Não é algo criado. Amém? Aí no versículo 17 vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Ei, meu irmão, presta atenção aqui. Deus te conhece pelo teu nome. Você não está aleluiado. Deus te conhece pelo teu nome. Deus, Ele te conhece pelo teu nome, Felipe. Ele diz: ei Felipe, vem cá. Ei Guilherme, vem cá. Ei Tiago, vem cá, eu quero falar contigo. Quando Deus, Ele lá no Velho Testamento, Ele chega até Samuel, Ele fala assim: Samuel, Samuel. Ele não está falando ei homem, ei menino, Ele está falando Samuel. E Deus, Ele quer te chamar nesses últimos dias. Ele quer te chamar pelo nome. Ele quer falar: venha de encontro com a minha presença. Assim como eu chamei Moisés. No versículo 18: então Moisés disse: rogo para que mostres a tua glória. E lá no versículo 22 vai dizer: quando a minha glória, Deus falando para Moisés, quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, mas Abraão, ele viu a glória de Deus. Perdão, gente, nossa, eu estou confundindo aqui, que é muito, né? Toda hora eu falando Abraão. Moisés, ele viu a glória de Deus. Sabe, nesse tempo nós estamos vivendo na plenitude dos tempos. Hoje, agora nós temos a graça. Agora nós temos o Senhor, o Espírito dentro, Aline. Agora nós podemos sentir de fato Ele se manifestando dentro de nós. Amém? Sabe, Moisés, ele construiu um relacionamento com Deus. Moisés, ele construiu um relacionamento. Por isso nós precisamos também construir um relacionamento. Aí nós vamos ver que antes, em Êxodo 3, Moisés, ele não sabia quem ele era de fato. Ele disse: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu? Mas lá em Êxodo 33, Moisés, ele olha para Deus e ele vê a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que você está fazendo nesse momento. Não importa se você não gosta do seu trabalho. Não importa se você está passando uma situação financeira difícil. Eu quero dizer uma coisa: a presença de Deus, ela está com você. Amém? Abra comigo em Levítico, capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 11. Deus, ele está dizendo: ei, eu porei sobre vocês, ó nação, eu porei sobre vocês a minha habitação no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. E o próximo versículo vai dizer: andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Sabe, Deus, ele quer tabernacular entre nós. Ei, pastor Salomão, nós precisamos ser habitação, morada do Espírito. Nós precisamos querer isso. E Deus, ele quer andar no meio de nós. Ele quer andar no meio de nós. Eu quero contar uma experiência que eu tive há esses dias atrás, essa semana. Eu cheguei em casa do trabalho tão cansado, tão exausto.
E eu falei assim: Senhor, eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. E eu falei: Senhor, tá, eu quero aproveitar esse momento que eu quero gritar aqui. E de repente eu sentei no sofá. Eu falei assim: Senhor, vamos lá, eu quero te ver. Tiagão, eu falei: eu quero ver. Eu falei: eu quero ser ousado, eu quero ver você. Eu quero o Senhor, eu quero ser próximo, eu quero ver você mesmo. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu quero te ver. E de repente eu comecei a orar em línguas, comecei a chamar, comecei a gritar. E de repente eu comecei a chorar. E eu falei: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem Espírito Santo, estabeleça um lugar. Meus irmãos, eu tive plena convicção do que o Espírito ele estava do meu lado. E eu tive uma visão. Eu vi uma fumaça com fogo passando sobre a minha casa, meus irmãos. Sabe, nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos ser desejosos pela presença. Nós precisamos querer ver Jesus, Tiagão. Sabe, é tempo de nós querer ver. Sabe, nós precisamos cantar Maranata, mas também nós precisamos apressar a vinda dEle. Senhor, eu quero te ver, vem, vem, vem. Vamos lá, meus irmãos, quantos estão aqui? Aleluia. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Hoje para mim está sendo tão natural esses últimos dias, que eu até comentei com o meu pastor que eu estou andando na moto e eu sinto que o Espírito Santo está andando na minha garupa. Está sendo tão natural, está natural. Está natural. Porque é a presença, é o desejo. Então eu quero falar hoje para você que o Espírito está falando, meus irmãos. Cria esse desejo pela presença do Espírito. Ele é seu amigo. Amém? Abra comigo em Mateus 18. Mateus 18, versículo 18. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de um homem que tinha a presença de Deus, porque de fato ele era o próprio Deus em carne. Só que a melhor coisa que ele tinha era o Espírito. Não era a cura, Tiagão, a melhor coisa que ele tinha. Para muitos ele é um filósofo. Para muitos, ele foi um grande homem da história. Por quê? Porque talvez para eles ele só curou. Para alguns ele era mágico. Mas para nós, igreja, ele é nosso Salvador. E ele é aquele que nos leva a Deus. Sabe por quê? Porque ele morreu num madeiro. Ele foi crucificado. Sabe quando ele foi crucificado, o véu se rasgou do templo, e agora nós temos acesso direto ao Pai. Agora o Santíssimo Lugar, Felipe, ele não é somente por um sacerdote uma vez ao ano. Agora o Santíssimo Lugar, ele é para mim e para você. Amém? E nós somos sacerdócio real. Nós somos geração eleita, um povo santo, geração de reis e sacerdotes, profetas do Senhor. E é tempo de nós sermos geração como João Batista, que abria o caminho para o Senhor. Nós precisamos abrir o caminho. Aleluia. Em Mateus 18, versículo 17. Versículo 18 vai dizer: Jesus, em verdade vos digo que tudo, uau, meu irmão, é interessante que às vezes nós estamos no trabalho e a gente olha e fala assim: nossa, será que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui? Não.
Não, mas será que na minha escola aqui o reino de Deus não vai ser, na minha faculdade o reino de Deus... Mas Mateus 18 está dizendo o quê? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ei Felipe, se lá na barbearia talvez você não está vendo nada acontecer, começa a clamar, começa a ligar na terra e no céu e na terra, começa a ligar, porque onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, se quebrantando em meu nome, no nome de Jesus, ali ele vai estar, e ele é capaz de converger aquele ambiente, ele é capaz de converger o ambiente, mas por quê? Por conta da presença, meu irmão, por conta da presença. Então nós precisamos converter esse ambiente. O Espírito, ele quer ser um guia, ele quer ser um amigo, ele quer ter uma amizade, assim como ele teve uma amizade com Abraão. Abra comigo em João 15. Senhor, nós queremos a Tua presença aqui, Pai. É real, ela é palpável. Ela é palpável. Vamos lá. Jesus, Ele vem e traz uma palavra aos seus discípulos. Ele diz algo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim, que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que o produto seja mais fruto, tenha mais fruto ainda. Quanto a vós, estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir o fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada poderá fazer. Meus irmãos, é tempo de nós permanecermos em Jesus para produzir bons frutos. É permanência, é presença. Esse é o tempo da presença. Esse é o tempo onde Ele está tirando. Esse é um tempo onde Ele está tirando aquela árvore que não dá fruto. Ele está tirando e Ele está colocando. Ele está separando um povo por trás de povos, Felipe. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriarão, mas não todos. O amor de muitos se esfriarão, o amor de quase todos. A Bíblia vai dizer que o amor de quase todos se esfriarão, mas existe um povo por trás de povos. Existe um povo separado para Ele. Existe um povo que busca a presença. Existe um povo que busca a presença. E eu quero finalizar em Mateus 28, em nome de Jesus. Mateus 28, versículo 18. Ricalabasaralabase, Shikaralabababasiriri, Ricalabasi, Ricalabasiralabash, Ricalabasso, Ricalabasso, Ricalabas. Senhor, nós queremos, Pai, a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos a Tua presença. Pai, nós queremos a Tua presença e mais nada. Pai, nós queremos Te ver, Jesus. Jesus, nós queremos Te ver, Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te ver. Nós queremos Te ver, Jesus. Pai, nós queremos a Tua presença. Nós queremos desejar isso. Nós queremos desejar isso. Pai, não nos deixa caminhar, Pai, se o Senhor não estiver do nosso lado. Esteja presente, Senhor. Esteja presente. Mateus 28, 18. Jesus, Ele chega até os discípulos.
Sabe, Jesus ele chega até os discípulos, finalizando o seu ministério, Júlio. Jesus ele está finalizando o seu ministério, e ele chega até os discípulos, Aline, e ele fala: ei, eu quero deixar uma coisa com vocês, eu quero deixar algo com vocês. Chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levanta em nome de Jesus. Meu irmão, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Aleluia. Sabe, chegou um tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que é você adorar em espírito e em verdade, pastor Salomão? É você ter a presença dele dentro, desejosa. Senhor, é verdade que eu te amo, é verdade que eu te adoro, é verdade que eu tenho você, e eu te adorarei, eu te renderei graças. Feche seus olhos em nome de Jesus. É chegado o tempo, é chegado o tempo. Senhor, nós queremos ser desejosos pela Tua presença, Pai. Nós queremos amar a Tua presença acima de todas as coisas. Pai, que a minha vida ela não seja para mim mesmo, que a vida do meu irmão ela não seja para ele mesmo, mas para que as nossas vidas elas sejam de acordo com a Sua vontade, Jesus. Pai, eu não quero vir à igreja se a Tua presença não estiver aqui. Senhor, eu não quero ir ao céu se a Tua presença não estiver lá. Pai, eu quero ser assim como Elias que foi tomado para estar mais perto de Ti. Pai, eu quero ser assim como Enoque, que era considerado um homem que caminhava com Jesus. Pai, eu quero ser como Abraão que viu Melquisedeque, mas ele não viu de mãos vazias, ele viu com óleo, ele viu com vinho, ele viu com pão. Senhor, nós queremos isso de Ti, Pai. Nós queremos isso de Ti. Nós queremos isso de Ti. E eu oro, Pai, por essa geração. Pai, eu oro para que se levante homens e mulheres. Eu oro para que se levante homens e mulheres. Eu oro para que se levante homens e mulheres com um desejo ardente pela presença de Deus. Eu oro para que se levante homens e mulheres que estão pisando sobre as nações, estarão curando as pessoas. Eu oro por missionários nessa nação, Pai. Pai, eu oro por uma onda de avivamento, Pai, entrando sobre a nossa nação. Eu oro, Pai, para que o Senhor estabeleça morada sobre o Brasil. Ei, Brasil! Ela é uma terra onde foi semeada rica labacerra labassore calabias, rica labassi calabias rebas. Brasil, uma terra que foi semeada e agora está saindo para semear. E uma terra onde está saindo para semear. Brasileiros vão sair, pessoas vão sair sobre as nações, estarão semeando a palavra. Rica labas rabiabias, checa ralabas. Levantai, ó portais eternos,
levantai vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? Ele é o Senhor, Ele é o Deus forte, Ele é poderoso nas batalhas, e Ele lutará a favor do seu povo, Ele lutará em favor daqueles que o amam, Ele lutará a favor daqueles que o têm a presença. Rica Labás, Senhor, obrigado, Pai. Senhor, obrigado por esse tempo. Pai, obrigado porque o Senhor tem estabelecido em nós um coração capaz de te amar, Jesus. Que nós possamos ser desejosos, Pai, por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Aleluias. Estenda suas mãos a Ele.